Galera, para aula sem muita conversa aqui, aula 2, tá bom? Cabelo aqui tá grande pra porra. Corto meu cabelo, ele não para de crescer, cara, entendeu? Se alguém sabe aí como cortar cabelo de forma que não precise mais, mande-me mensagem aí. Então, aula 2, vamos falar sobre a estabilidade, tá ok? Cara, olha só, para falar aqui da estabilidade, né? Para falar da estabilidade, eu preciso falar disso daqui. Ó. Deixa eu botar aqui uma linha. Botar aqui uma linha. Eu vou falar sobre a nossa estabilidade. Como é que isso acontece, tá bom? Acontece assim, um belo dia você faz concurso. Um belo dia você vai lá e você faz o concurso. E aí quando você faz esse concurso, vai ocorrer algo chamado o ato de homologar a homologação, tá bom? Pá, ocorreu a homologação. Ok, ocorrida a homologação desse ato, né? Um belo dia vai ocorrer a nomeação. Um belo dia, alguém lá na prefeitura vai falar, porra, bora fazer a nomeação do caboclo. Feita a nomeação, tá legal? Você tem um prazo para tomar posse. Bom, você tem ali um prazo para tomar posse. Qual é o prazo para posse? Já falamos aqui. Vou só relembrar, 30 mais 30. Bom, 30 mais 30. Lembrando que os 30 dias finais, ele figura como uma prorrogação. E essa prorrogação, ela depende do quê? Ela depende de você apresentar uma justificativa, tá bom? Fundamentar o seu pedido. Legal. Depois da posse, o que acontece? Você entra em exercício. Você entra em exercício. Qual é o prazo para entrar em exercício? Aqui nesse estatuto é de 30 dias mais 30 dias. Então é 30 mais 30. Tá legal? Ok. O que é entrar em exercício? Cara, entrou em exercício, começa a contar tempo, né? O tempo de serviço. Então aqui, ó, colocar bem aqui, começou a contar o meu tempo de serviço. Tá legal? Começou a contar aqui meu tempo de serviço. Legal. Se dá nomeação para posse. Se eu vou ser nomeado por meio de um ato. Eu sou nomeado por meio de um ato. De um ato
Ato vou ser nomeado por meio de um ato administrativo. Qual é o nome desse ato, galera? É um decreto. Tá bom? É um decreto. E esse decreto ele vai produzir alguns efeitos jurídicos. Qual é o efeito jurídico do decreto de nomeação? Opa, alguém pode tomar posse. Tá legal? O que acontece se porventura alguém não toma posse no prazo de 30 mais 30 dias? Tá bom? O que acontece se alguém não tomar posse ali, ó? O ato nulo. Entendeu? Se não cumprir o prazo, o ato fica nulo. Ok, se não entrar em exercício no prazo, será o quê? Exonerado. Cuidado que geralmente quando é para entrar em exercício, a banca vai falar, olha, se não entrar em exercício no prazo, é demitido. Se não tomar posse no prazo, é exonerado. Errado. Porque se eu não tomei posse, eu não sou servidor público. Se eu não sou servidor público, eu não tenho como ser exonerado, entendeu? Então aqui, ó, eu vou colocar bem aqui, ó, violação do prazo legal. Violação do prazo legal, tá bom? Então, legal, ato nulo, o ato é exonerado. A partir de agora, olha só aqui, ó. O funcionário nomeado, artigo 20, a gente já leu esse artigo aqui, mas eu vou dar uma voltada nele rápido. Em caráter efetivo, fica sujeito a estágio probatório, tal. Tá legal? Em que serão apurados os seguintes requisitos. Ok, tá bom? O chefe de repartição, que seja o funcionário, estágio probatório, quando o mês interno, informação devidamente, desde parecer contrário. Cadê? Onde está? Ok, vamos lá. Tá. O estágio probatório, galera, ele vai contar a partir daqui. Olha só. Esse intervalo todo aqui, ó, é o intervalo que nós iremos chamar de estágio aqui, ó. Esse é o nosso estágio probatório. O que acontece com a reprovação nesse período aqui, ó? Se for reprovado, será exonerado. Se ele for reprovado, ele vai ser o quê? Exonerado, tá bom? É isso o que vai acontecer ali, ó, no período do estágio probatório. Tá legal? Ok, Adriana, após o estágio probatório vem o quê? Daqui para frente, ele passa a ter a sua estabilidade. E aí ele vai sair do serviço público somente na
aposentadoria. Então, nesse período aqui, ó, ele se tornou estável. Ele ganha a estabilidade. Agora, presta atenção numa coisa, que quando eu falar que ele está no estágio probatório, o estágio probatório ocorre no cargo. Tá bom? A estabilidade, vou colocar até ali mesmo. Vou colocar aqui em cima. O estágio, ele ocorre no cargo. A estabilidade, ela ocorre onde? No serviço público. Então, quando alguém se torna estável, ele se torna estável no serviço público. Significa que ele pode mudar de cargo. Enquanto ele está no estágio probatório, ele está fazendo estágio probatório em um cargo específico, tá bom? E aí, como é que a administração pública vai mandar o cara embora? Aqui, ó, um dos casos é a demissão. Mas ele demitir alguém em estágio, ou melhor, quando é estável, esse é um dos exemplos, tá bom? É em virtude do quê? É em virtude de uma punição. Ele provavelmente ali ele deve ter cometido o quê? Uma infração administrativa, tá bom? Então, galera, essa linha do tempo aqui, ó, tem que estar muito clara na tua cabeça, porque, cara, isso daqui, ó, vai se repetir vezes e vezes e vezes, tá bom? Isso aqui vai cair muito em prova, o pessoal o quê? Te perguntando exatamente sobre isso. Então, ó, guarda isso daí. Vamos agora aqui, ó, fazer uma leitura. Fazer uma leitura. Funcionário nomeado em caráter efetivo adquire o quê? A estabilidade. Após 2 anos de efetivo exercício. Não, errado, tá bom? Hoje em dia, já é batido que a estabilidade, ela vem o quê? Após 3 anos. Então, qual é o prazo do estágio probatório? 3 anos, tá bom? O cara vai ter lá 3 anos de estágio probatório, tá legal? 3 anos de estágio probatório. Ok, Adriano, então a primeira coisa é que essa informação de 2 anos ela é incondicional. Cara, se cair na tua prova perguntando qual é a estabilidade no estágio probatório, tu vai responder o quê? 3 anos, tá bom? Adriano, e se a banca perguntar 2 anos? Ela não vai perguntar. E se ela te perguntar 2 anos, ela provavelmente vai te estar dando aquilo como errado, tá bom? Vai estar te dando aquilo como errado. Ninguém pode ser efetivado ou adquirir estabilidade se não prestar concurso público, tá certo? Porque olha aqui, ó, eu coloquei logo na frente aqui, ó, qual é a primeira etapa de tudo? Concurso público aí na nossa linha, tá vendo? Bem aqui, ó, tá bem aqui do meu lado, ó, tá bem aqui, ó, bem aqui do meu lado, ó, aqui, ó, bem ali, ó. Concurso público homologado. Se não faz concurso, não tem como ganhar a estabilidade. A estabilidade se diz respeito ao serviço público e não ao cargo. Olha o que eu coloquei lá debaixo do termo estabilidade. O cara é estável aonde? No serviço público, lá naquela partezinha laranja em cima, tá bom? Ok. O funcionário não perderá, ou melhor, não perderá não. O funcionário perderá o cargo quando estável, em virtude de sentença judicial tramitada e julgada mediante processo administrativo que ele tenha dado ampla defesa. Então, o que? Quando é que perde o cargo? Sentença judicial. Significa o quê? É decisão do Poder Judiciário, né? Decisão tramitada e julgada. 2. Quando estágio probatório, somente após, né, a observância do artigo 20,
Que significa o quê, ó? Deixa aqui, ó, dar uma melhor leitura para ti. O cara, ele perde o cargo se for estável, ou ele pode perder o cargo se ele estiver em estágio probatório. Como é que ele perde o cargo dele no estágio probatório? Vamos lá, vou colocar aqui, ó. Ele só perde no estágio probatório se for o quê? Reprovado. Se ele for reprovado no estágio probatório, o que acontece com esse pequeno gafanhoto? Ele será exonerado. Ele vai ser exonerado, tá bom? Agora, o que vai ocorrer para ele perder o cargo na estabilidade? O que ele vai fazer para perder se for estável? Ele só perde por meio de quê? De sentença judicial. E esse aqui, ó, é um claro que ocorre a demissão. Então, são esses fatores que levam o indivíduo a perder o cargo, tá bom? É isso que ele está falando aonde? Lá no artigo 111, tá bom? Então, aqui, ó, se ele é estável, sentença judicial, tá? Se é no estágio probatório, somente após a observância do artigo 20, seus parágrafos, ou mediante inquérito administrativo. Quando este impuser a ele a conclusão do estágio probatório. Então, olha só, quando é que ele também pode perder ali o estágio probatório? Quando reprovado, tá bom? Ou quando no inquérito administrativo. Que aí na reprovação a gente vai ver que ele tem um inquérito lá. Adriano, o que é um inquérito? Ele faz um processo para comprovar que o indivíduo realmente não tem as capacidades necessárias, ele não é habilitado ao exercício das atribuições do cargo. Não é simples, não é chegar assim no final do estágio e eu falar, olha, você está demitido, ou melhor, você está exonerado porque você não tem capacidade. Aí o cara vai falar, mas o porquê? Né? O que foi que eu fiz de errado? Aí a administração pública tem que falar o que ele fez de errado por escrito. E aí, por escrito, ele pode também o quê? Se defender daquilo, tá bom? Ok. Então, isso daí, ó, é o que tem lá no artigo 111, tá bom, galera? Quando ele aponta para o artigo 120, para o artigo 20, é esse daqui, ó, que é o que a gente deu uma olhada, que aí eu já vi isso daqui em outra aula, então vou dar uma passada bem rápida aqui, tá bom? Os requisitos, só lembrando, é o padre, não é? Que é aqui, ó, a questão da... Cadê? Né? A aptidão, a eficiência, a idoneidade moral, disciplina, assiduidade, dedicação ao serviço, tá bom? Ok. Quem é que vai fazer esse levantamento do estágio probatório são o quê? São chefes, né? De repartição de serviço que sirvam funcionários sujeitos a estágio probatório. Quando meses antes do término deste, informarão reservadamente ao órgão de pessoal competente sobre os requisitos, né, previstos lá. Em regra, o que está ocorrendo hoje com a administração pública, tá bom? 3 anos. Início do estágio probatório. O estágio probatório ele tem um total de quantos meses? 36 meses. 3 anos, tá bom? Então, no 32º mês, aqui, ó, é preciso ocorrer o que, ó? O julgamento. Adriano, o que seriam esses
32 meses significa o quê? Ó, 4 meses antes de terminar o estágio probatório, eu preciso julgar. Então é isso que ele está falando, né, que vai ser o que? Informado por escrito. Então quem é que faz esse julgamento é o chefe, né? Ele que informa. Em seguida, o órgão de pessoal formulará o parecer descrito, opinando sobre o merecimento do estágio probatório, tá bom? E aí o DP vai dar o seu parecer. Desse parecer, se contrário à confirmação, será dada a vista ao estagiário, pelo prazo de 10 dias, tá bom? Julgando o parecer e a defesa, o prefeito decretará a exoneração do funcionário se achar aconselhável no caso do estágio probatório. Então, o que acontece? No momento do julgamento, o estagiário, que é a pessoa que está no estágio probatório, se ele for reprovado, ele tem 10 dias do que? Para ele, na realidade, apresentar sua defesa. Então, olha só. 4 meses antes, produz-se o relatório. Esse relatório, o estagiário, ele tem o quê? 10 dias para apresentar a defesa. Depois disso, vai para a mão de quem? Para a mão do prefeito. E é o prefeito que vai dizer se o indivíduo vai ser demitido ou não. Tá bom, galera? Então, isso aqui, olha, é o que está falando sobre o estágio probatório. Essa linha do tempo aqui é o que vai cair na tua prova, é o que mais cai, é o que despenca. Tá bom? Vamos encerrar aqui esse vídeo por enquanto, tá bom? E aí no próximo eu estou falando um pouco mais sobre algumas prerrogativas. Beijo, abraço, fui!